Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Bom, estaremos a trabalhar equação do primeiro grau com uma incógnita, de modo particular, uma lista de exercícios. Mas calma, antes de você realizar sua lista de exercícios, eu estarei a apresentar a vocês uma lista de exercícios resolvidos para que tenham mais base. Tudo bem? Então, vamos nessa. Bom, então prestem bastante atenção na nossa lista de exercícios. Sobretudo, antes de iniciar a apresentação dos exercícios resolvidos, quero relembrá-los sobre o jogo de sinais, ok? Lembrando aí que quando eu vou dividir um número positivo com outro positivo, eu vou obter um resultado positivo. Ao dividir um número negativo com outro negativo, eu vou também ter um resultado positivo. Ao dividir um número positivo com um negativo, obtenho um resultado negativo. E ao dividir o número negativo com um positivo, também teria um resultado negativo. Na divisão de sinais iguais, resulta em positivo. A divisão de número de sinais diferentes resultará em um resultado negativo, ou seja, um número negativo. Lembrando também que o inverso da multiplicação é a divisão. É justamente isso que nós vamos estar aplicando nos exercícios apresentados. Então, vamos nessa. Temos aqui no exemplo A, 2x igual a 4. Quero reforçar a vocês que entre o 2 e o x, tá? Entre o número, o coeficiente e a letra, nós temos o sinal de multiplicação, tudo bem? Então, dito isso, 2 vezes x igual a 4. Como foi dito, tá? O inverso da multiplicação é a divisão. Como esse 2 está multiplicando, ele vai sair e passar a dividir. Vou repetir o x, repetir o 4. Assim, claro, como a minha igualdade. Repetir o x, repetir a igualdade, repetir o 4. Esse 2 que outrora multiplicava, passará a dividir. Então, terei aqui 4 dividido para 2, que vai dar 2. X igual a 2. Tranquilo? Exemplo B. 3 vezes x igual a 15. Repetirei o x, descerei aqui, repetirei a minha igualdade, repetirei o número 15. O 3 que está multiplicando vem dividindo. Então, terei 15 dividido para 3, então x será igual a 5. 15 dividido para 3, 5. Então, x igual a 5. Exemplo C. Tenho menos 4 vezes x igual a menos 20. Vou repetir o x, a igualdade, e descer o menos 20. Esse menos 4 que está multiplicando vem aqui para baixo dividindo, tá? Lembrando que, ó, divisão de sinais iguais. Aqui, ó, menos dividido para menos. O que acontece? Menos dividido para menos vai dar mais. Então, menos com menos, mais. E 20 dividido para 4, 5. Ou x igual a 5. Lembrando que, quando o número é positivo, não é obrigatório aparecer o sinal de mais, tudo bem? Aqui temos o exemplo D. Menos 2x igual a 6. Certo? O x vai repetir, repete a igualdade, desce o 6. O menos 2 que está multiplicando vem aqui para baixo, dividindo. 6 é positivo, dividido para 2, que é negativo. Então, vou ter mais com menos, que vai dar menos. E 6 dividido para 2, 3. Exemplo E. 5x igual a menos 30, tá? Então, eu vou aqui repetir o x, a igualdade, o menos 30. Esse 5 que está multiplicando, vem aqui para baixo, dividindo. Então, terei menos com mais, que vai dar menos. E 30 dividido para 5, 6. Tranquilo? Deu para pegar? Então, sucesso. Vamos dar continuidade. Bom, aqui vamos dar continuidade, né, aos nossos exemplos. Agora aqui eu vou estar abordando alguns exemplos em que eu vou ter a nossa variável dividida pelo número diferente de 0, tá certo? Então, assim, eu tenho x dividido para 2, que é igual a 7. Eu me lembro bem que foi uma das principais dúvidas de vocês durante a atividade anterior. Então, atenção redobrada nestes casos, ok? Bom, antes disso, eu quero lembrar novamente o jogo de sinal. Agora, lembrando que, ó, o inverso da divisão é a multiplicação. Então, sempre que eu tiver um número aqui, né, dividindo a minha variável, ou seja, uma variável dividida por um número, esse número que está dividindo vai passar aqui para frente multiplicando, né? O inverso da divisão é a multiplicação.
E vamos falar, então, da propriedade aqui, né, do jogo de sinal na multiplicação. Então, sinais iguais, positivo multiplicado com positivo vai dar positivo, negativo multiplicado com negativo dá positivo. Positivo multiplicado com negativo vai dar negativo, e negativo multiplicado com positivo também dá negativo. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultados negativos. Tranquilo? Então, vamos nessa. Bom, o x aqui está sendo dividido por 2, que vai ser igual a 7. Imagina aqui, a metade de um número é igual a 7. Quem é este número? Então, nós vamos descobrir aqui quem é este número x. Novamente, lembrando que a incógnita, gente, ou seja, a letra, ela sempre deve ficar sozinha. Sempre que nós estivermos trabalhando com equação, a ideia é isolar, ou seja, deixar a minha variável sozinha, tá? Então, esse x vai ficar aqui, vem a minha igualdade. Esse 2 que estava dividindo precisa sair e multiplicar o 7. Então, eu vou ter x igual a 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. Ah, é verdade. Um número dividido por 2 que dá 7, x só pode ser 14, porque 14 dividido para 2 vai dar 7. Exemplo G. Tenho x sobre menos 3 igual a 5. Então, existe um número x qualquer que eu não sei, que ao eu dividir por menos 3 vai dar 5 positivo. A regra é essa. Repete a variável x igual a esse menos 3 que está aqui dividindo, vem multiplicando. Ah, atenção, gente. Como ele está negativo, é importante que ele venha aqui multiplicando, porém, entre parênteses, ok? Então, eu vou pegar o menos 3 entre parênteses, multiplicar pelo 5. Esse 5 aqui, observem, né, que ele é positivo, tudo bem? Então, vou ter menos com mais, que vai dar menos. E 3 vezes 5, que vai dar 15, tudo bem? Ah, de fato, menos 15 dividido para menos 3 vai dar 5, positivo. Exemplo H. Eu vou ter t dividido para menos 4, que será igual a menos 5. Então, existe o número t, né? Um número aí, que é representado pela letra t, que ao dividi-lo por menos 4, eu vou ter menos 5. Bom, gente, eu vou repetir a letra t, a igualdade. Esse menos 4 que está dividindo vai ter que passar multiplicando o menos 5. Organizando isso, fica dessa maneira. Menos 4 entre parênteses vezes o menos 5 também entre parênteses, tá bom? Então, menos vezes menos, mais. E 4 vezes 5, 20. Então, t será igual a mais 20 ou apenas t igual a 20. Tudo bem? De fato, 20 dividido para menos 4 vai dar menos 5. Gente, então, deu para pegar essas situações aí? Quem está multiplicando, quem está dividindo deve passar aqui para frente multiplicando. E quem está multiplicando vem dividindo, tá certo? Então, aqui mais exercícios resolvidos. Vamos aqui estar encerrando esses exercícios resolvidos e vocês darão aí seguimento com a resolução da atividade proposta a vocês, tudo bem? Aqui eu já tenho uma equação um pouco mais trabalhosa, né? Não difícil, porém trabalhosa. Eu vou ter 8x mais 10 igual a 6x menos 20. Assim como vou ter 12x menos 7 igual a 8x mais 9. E, por fim, menos x mais 3x menos 9 igual a 1 mais x mais 2. Calma que isso também não é difícil. Só atenção. O inverso da soma é a subtração e vice-versa. Ou seja, significa que também o contrário da subtração será a adição ou soma. Algumas observações importantes a ser considerado. Sinais iguais, lembra da propriedade lá de números inteiros? Elas cabem aqui para as equações. Sinais iguais, nós vamos somar e repetir o sinal, tá bom? Ou seja, aqui eu tenho menos 5. Com menos 4, eu vou juntar esses números. Eu vou pegar o 5 mais o 4, que vai dar 9, e vou manter o sinal de menos. Aqui eu tenho o 5 positivo mais o 4 positivo, vai dar 9 positivo. Agora, quando os sinais são diferentes, subtrai e mantém o sinal do número de maior módulo. Aqui eu tenho menos 7, notem que são sinais diferentes. Eu tenho menos para o 7 e mais para o 3. Qual deles tem maior módulo? Muito bem, o 7 tem maior módulo. Quando os sinais eles são diferentes, nós vamos subtrair, né? E repetir o sinal do número de maior módulo. O maior é o 7, então vou escrever o sinal que está com 7, que é o menos, e vou pegar 7 tirando o 3, que vai dar 4. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, o 7 era o maior, o resultado ficou menos 4.
Agora eu tenho aqui o mais 7 menos 3. O maior módulo é o do 7, portanto, eu vou colocar o sinal positivo aqui e vou subtrair os números. 7 tirando 3, 4 positivo. Tudo bem? Não esqueçam, gente, eu tenho notado aí que teve uma pequena confusão nesse processo aí, tá bem? Sinais iguais, soma e repete o sinal do número, tá? Dos números. Agora, quando os sinais forem diferentes, você vai subtrair e colocar o sinal do número de maior módulo. Tranquilo? Vamos aos exercícios. Bom, aqui eu tenho 8x mais 10 igual a 6x menos 20. Eu vou organizar as letras, ou seja, as variáveis, em um único lado da igualdade, no primeiro membro. Então, vou pegar 8x, certo? E esse 6x que está positivo vai vir para cá, menos 6x. Não tem mais letra, vou colocar minha igualdade. Vou escrever o menos 20, que já está do lado dos números, né? Está do segundo membro aqui, que seria no lado dos números. E vou buscar esse 10 lá no primeiro membro, que precisa vir para o segundo, porém com sinal contrário. Lembrando que o inverso da soma é a subtração, ou seja, se ele está mais, ele vem para cá, menos. Tudo bem? Então, vamos dar seguimento. Eu vou ter 8x tirando 6x, que vai dar 2x, que será igual a menos 20 com menos 10. Opa! Sinais iguais, vou somar e repetir o sinal. Então, aqui eu tenho menos 20 e o menos 10 vai ficar menos 30. E o que está multiplicando passa a dividir. Então, vou repetir o menos 30. Esse 12 que está multiplicando vem aqui para baixo dividindo, onde terei menos 30 dividido para 2, que vai dar menos 15. Jogo de sinal aqui, gente, não esqueça. Menos com mais, menos. 30 dividido para 2, 15. Exemplo J. Terei 12x menos 7 igual a 8x mais 9. Vou escrever o 12x. Esse 8 que está positivo vai vir para o primeiro membro negativo, que vai ser igual a quem? Ao 9. E esse 7 que está negativo vem para o outro lado com sinal de mais, ou seja, vem positivo. 12x tirando 8x sobra 4x, que será igual a 9 mais 7, que resultará em 16. O que está multiplicando passa a dividir. O que está multiplicando passa a dividir. Lembra? A gente sempre trabalha aí com esse cantar que é para memorizar, tá bom? A regra, quem está multiplicando passa a dividir. É só repetir algumas vezes isso aí que você vai dominar, tá certo? Então, aqui eu vou repetir o x, repete o 16. Quem estava multiplicando passou a dividir. Então, 16 dividido para 4 igual a 4. Tranquilo? Exemplo K. Vou ter menos x mais 3x menos 9 igual a 1 mais x mais 2. Vou organizar todas as letras no primeiro membro, onde eu terei menos x mais 3x. Esse mais x, né, que está lá no segundo membro, vai vir menos x aqui para o primeiro. Aí eu vou organizar. Vem a minha igualdade, que vai dar igual a 1, mais 2, mais 9, ok? Lembrando que esse era menos 9 e passou para o outro lado, mais 9, mudando o seu sinal. Agora é só fazer as somas e subtrações necessárias. Atenção, você tem menos x somado com 3x, tem uma dívida, são sinais diferentes, né? Então, subtrai e fica o sinal do número maior. Tu tem 1x mais 3x, sobra mais 2x. Agora, tu tem mais 2x, tirando x, sobra apenas x, ok? Ficou apenas x. Agora, eu vou ter 1 mais 2, que vai dar igual a 3, e 3 mais 9, que vai dar igual a 12. Tranquilo? Então, x igual a 12 na nossa situação. Tranquilo, gente? Ó, lembrando que, mesmo com a explicação, com os exercícios resolvidos, você ainda tiver dúvida, é necessário, é indispensável que essa dúvida venha a ser tirada. Então, chame em box, chame lá no privado, tá, gente? Que é para poder tirar essas dúvidas, para que nós não possamos aí ter problemas futuros com a não aprendizagem deste conteúdo. Então, bom, essa é a nossa lista de exercício, está super dentro do que foi abordado, certo? Então, quero medir a aprendizagem de vocês, executem, realizem a atividade com dedicação, tá certo? Se as dúvidas perdurarem, estarei à disposição de vocês. Gostaria de chamar a atenção de modo bem particular aqui para o nosso desafio de hoje. Ele vai valer 1 ponto. Ele diz o seguinte: o dobro de um número somado com 5 é igual a 25. Qual é esse número? Gente, lá em expressões algébricas, nós líamos os contextos e montávamos as expressões. Então,
É bem isso que você fará aqui, certo? O diferencial é que agora trata-se de uma equação, ou seja, vai ter a presença da nossa igualdade, ok? E após montar essa equação, você vai resolver e encontrar qual é esse valor, ou seja, esse número desconhecido, tá bem? Então, um ponto aí para vocês. Sucesso a todos e aguardo as respostas. Lembrando que não me envie apenas a resposta do desafio, é necessária a resposta de toda a atividade proposta. Então, um grande abraço a todos e até mais.